Agora na Porteira Rádio Web, Choque Cultural. Bem-vindo ao Choque Cultural, e neste programa falaremos com um dos nomes mais importantes da mídia jornalística da região. Lotado como jornalista do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, no Campo Inconfidentes, ele tem mestrado em Gestão, Organização e Sistema Público pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. É especialista em Comunicação de Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É graduado em Comunicação Social pela Universidade do Vale do Sapucaí e também é bacharel em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É um prazer falar com José Valmey Bueno, onde eu tive o privilégio de trabalhar com ele e aprender bastante coisas sobre jornalismo, sobre dar notícias e sobre comunicação. Eu já quero agradecer aqui a presença de Valmey e já quero fazer uma pergunta de cunho pessoal. Quem é o Valmey pelo próprio Valmey? Olá, PH, tudo bom? Queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui no seu canal e compartilhar com você da minha experiência como jornalista aqui do Instituto Federal do Sul de Minas. Muito obrigado pelo seu convite desde já. É sempre muito bom a gente conversar sobre comunicação. Quem é o Valmey? O Valmey é um jornalista do Instituto Federal aqui do Sul de Minas, que fez faculdade de jornalismo na Universidade Vale do Sapucaí de Pouso Alegre. Em 2008 eu terminei o curso de jornalismo na Univas. E desde esse período eu comecei já a trabalhar com informações de uma maneira profissional. E antes mesmo de terminar a faculdade eu já trabalhava na Rádio Difusora em Pouso Alegre, onde eu comecei a minha carreira também como apresentador de um programa de rádio e logo depois assumi como jornalista e apresentador do Jornal da Difusora, da Rádio Difusora de Pouso Alegre. Eu moro aqui em Confidentes. Minha família é daqui, minha família é natural do bairro Pinhalzinho dos Góis, aqui em Confidentes. Eu sou filho de Mário dos Santos Bueno, conhecido como Barão, todo mundo conhecia o Barão, e minha mãe se chama Terezinha. Eu sou casado com a Daniela e a minha principal paixão é o jornalismo. Eu sempre digo que o meu trabalho, de maneira alguma, é um peso para mim. O meu trabalho me dá muito prazer. Quando eu estou aqui no trabalho, me sinto muito feliz, muito alegre, muito realizado. Então, Valmey é esse jornalista que, além de trabalhar aqui no Instituto Federal, eu também busco realizar trabalhos voluntários ligados exatamente à questão da informação. Eu também atuo como jornalista voluntário do Caminho de Inhaxica, que é uma rota de peregrinação que liga em Confidentes até a cidade de Baipendi, onde a Beata Inhaxica viveu. Porque eu acredito que a arte da peregrinação ajuda muito as pessoas a serem melhores. Quer dizer, caminhar restabelece as nossas energias. E eu procuro assim ajudar as pessoas a virem fazer essa rota e a conhecerem todas as cidades pelas quais o Caminho de Inhaxica passa. São 14 cidades aqui do sul de Minas, as menores cidades do sul de Minas, porque eu acredito também que a riqueza cultural dessas cidades tem muito a oferecer para os peregrinos de todo o Brasil que começam a descobrir o Caminho de Inhaxica. Então é um prazer estar aqui com você para conversar um pouquinho sobre a minha experiência como jornalista. Valmey, como você descobriu sua paixão pelo jornalismo? Como que eu descobri a minha paixão pelo jornalismo? Desde moleque, eu gosto muito de notícias, desde muito pequeno. Eu acompanho as emissoras de rádio, acompanhava as emissoras de rádio aqui da região e também emissoras das grandes capitais, né, das grandes cidades do nosso país, como a Rádio Capital e a Rádio Globo. Gostava muito de ouvir essas emissoras. Eu recordo que logo de manhãzinha, quando meu pai levantava para ir para o trabalho, ele trabalhava numa pedreira, numa jazida lá no bairro Pinhalzinho dos Góis, e ele já ligava no programa do Zebétio pela Rádio Capital, e eu gostava muito de ouvir. E também ouvia a antiga Rádio Jornal Sul de Minas, que era a rádio de Bueno Brandão, que hoje é a atual Rádio Indy, sempre gostava de ouvir, além também da Rádio Difusora de Ouro Fino, que eu gostava sempre de sintonizar.
Então, o gosto pelo meio de comunicação, o gosto pela informação, o gosto pela comunicação, sempre fez parte da minha vida. Eu cresci nesse universo da comunicação e isso influenciou, isso de certa maneira teve um impacto nessa decisão de ser jornalista. Então, desde criança, eu lembro que ouvindo rádio, depois eu tentava imitar os apresentadores de rádio. E aquilo foi ganhando gosto, né? Fui gostando e depois eu tive a oportunidade de me formar na Univas como jornalista e estou nesse ramo, que me dá muita alegria e de fato eu gosto demais desse ramo da notícia. Valmei, quem foi o seu maior incentivador? Bom, quem foi meu maior incentivador? Meu maior incentivador foi eu mesmo, né? Eu sempre procurei pessoas certas, nas horas certas, no lugar certo, para que pudesse dar certo essa minha carreira de jornalista. Sempre estudei, gostei muito de estudar. Eu recordo que quando foi para eu fazer o concurso público aqui no Instituto Federal, eu estudava assim, horas a fio, porque eu acreditava na possibilidade de ser aprovado naquele concurso público. Então, eu me incentivava, eu acreditava também no meu potencial. É claro que eu contei com muitas pessoas durante esse percurso todo, a minha família principalmente, né? Meu pai foi um grande incentivador. Meu pai me ensinava a trabalhar, mas enquanto eu estava trabalhando com ele, depois que ele saiu do período em que ele trabalhava na pedreira, ele foi trabalhar no sítio e me levava junto quando eu era moleque para trabalhar com ele. Mas ele sempre dizia, olha, se você quiser ter uma vida melhor, uma vida mais digna, estude. Então meu pai sempre me incentivou demais, né, para estudar. A minha mãe também sempre trabalhando no silêncio dela e me incentivando também. Então toda a minha família, meus irmãos, meus tios, meus avós, então toda a minha família me incentivou muito. Também eu considero como um grande incentivador o Dr. Milton Luca, que era proprietário da Rádio Difusora de Pouso Alegre e também foi proprietário da Rádio Difusora de Ouro Fino. Eu recordo que quando eu fui estudar em Pouso Alegre, deveria ter os meus 15 anos, e eu gostava muito de rádio, um dia eu fui conhecer os estúdios da Rádio Difusora lá em Pouso Alegre, e ele estava lá esse dia. Eu contei para ele desse meu gosto pelo rádio, e ele, desde o primeiro momento, já abriu um espaço para que eu pudesse participar no jornalismo da Rádio Difusora de Pouso Alegre como correspondente da Arquidiocese, enviando informações semanais da Arquidiocese de Pouso Alegre para o Jornal da Difusora, que era apresentado pela jornalista Sônia Cabral. Então, muitas pessoas fizeram parte da minha trajetória. Os meus professores todos, né, me incentivavam muito. Então, eu contei com a ajuda de muitas pessoas a quem eu sou profundamente grato. Tenho um espírito assim de profunda gratidão. Eu sei que eu me esforcei, teve a minha parcela de contribuição e de participação para eu conseguir ser jornalista. Mas eu também contei com o apoio, com a força, com o amparo de muitas pessoas que estão guardadas na minha memória afetiva e eu sou eternamente gratas a cada uma delas. Valmei, em todos esses anos trabalhando como jornalista, qual das entrevistas que você fez que te marcou mais, qual matéria? O que foi mais marcante para você nessa época que você trabalhou como jornalista? Bom, Paulo Henrique, eu acredito assim que de todo o trabalho que eu realizei nesses anos de profissão como jornalista, o que mais me marca no sentido da contribuição para a democracia eram as coberturas das apurações das eleições municipais em Pouso Alegre. Quando a gente trabalhava na Rádio Difusora lá em Pouso Alegre, nós montamos uma logística muito interessante, porque a gente não tinha facilidade de internet naquele período que a gente tem hoje. O WhatsApp, que facilita muito a informação, não existia naquela época. Então, para facilitar a cobertura jornalística da apuração das eleições municipais que aconteciam em Pouso Alegre, o que a gente fazia? A gente criava uma rede de pessoas pelos bairros. Onde existiam as sessões eleitorais, a gente colocava pessoas voluntárias da rádio para, à medida que os resultados fossem saindo nas urnas, eles fossem passando para nós, pelo telefone, o resultado daquelas urnas.
E nós conseguimos fazer na rádio um trabalho de credibilidade muito grande, dando a informação, o resultado das eleições, antes mesmo que a Justiça Eleitoral pudesse apresentar o resultado oficial. É claro que a gente, pela nossa responsabilidade, dizia que ainda era um resultado parcial das eleições. Mas aquele trabalho deu muita credibilidade para a rádio, porque a emissora ela se tornou referência de comunicação no sentido de cobertura das eleições municipais em Pouso Alegre. Então, eu considero esse trabalho assim como muito especial mesmo, nesse sentido de ganhar credibilidade, de dar credibilidade para a emissora, porque a rádio ela saía com o resultado das eleições em primeiro lugar. E a cidade inteira ficava ouvindo a rádio. Os outros canais de comunicação também da região, interessados em anunciar o resultado da eleição municipal em Pouso Alegre, eles ficavam na escuta da radiodifusora. Então a radiodifusora se tornou referência e isso me deu uma grande alegria por ter participado como membro da equipe para organizar toda essa logística. E isso sempre foi história da difusora de Pouso Alegre, assim como também da difusora de Ouro Fino, que dão assim verdadeiras aulas de jornalismo no sentido de cobertura das eleições. Então esse trabalho foi um dos trabalhos mais marcantes, fora também outras matérias, né? Tanto na época que eu trabalhava na rádio, quanto o meu trabalho também aqui no Instituto Federal. As matérias relacionadas à educação dão visibilidade para o Instituto Federal e isso assim me deixa muito feliz, sobretudo as ações que os alunos realizam. O trabalho de pesquisa científica dos professores também, quando a gente faz uma matéria e que dá essa repercussão e que outros canais de comunicação entram em contato conosco para ter referência e também publicarem nas suas pautas essas pesquisas, esses trabalhos que são realizados pelos professores e pelos alunos aqui do Instituto Federal, me dão uma realização muito grande. Valmir, vou mexer um pouquinho com a sua sensibilidade. Como jornalista, você acredita que aqui na nossa região, o sul de Minas, as pessoas estão interessadas nas informações corretas? Pois vejo que temos intitulados alguns jornalistas que não têm a mínima ideia do que está falando ou como está informando. E não sabe nem como passar essa informação para as pessoas. No seu caso, como é direcionado a um grupo, os estudantes, eles são mais fiéis no interesse da notícia. Porém, em geral, como você vê o interesse da população com a notícia referente aos seus interesses? Bom, Paulo Henrique, essa sua pergunta é muito interessante, é muito importante, porque a gente vive hoje no contexto das notícias falsas, né? Hoje está todo mundo falando a respeito das fake news. Eu acho isso de uma irresponsabilidade tremenda. Nós que somos jornalistas de carreira, jornalistas de profissão, nós passamos 4 anos sentados num banco de faculdade aprendendo como se fazer notícia, aprendendo como checar a informação, aprendendo como chegar até as fontes, levantar toda a pluralidade das informações que estão contidas num único fato. E as fake news são totalmente o avesso disso, não há checagem alguma, não há nenhum compromisso com a verdade. O jornalista ele tem esse compromisso ético com a verdade, por isso, antes de publicar qualquer que seja a informação, ele tem que checar a veracidade de tudo aquilo que aconteceu. E não somente ouvindo uma fonte, não somente ouvindo 2 fontes, mas todas as fontes possíveis e imagináveis que estão envolvidas dentro de um fato. Quer dizer, quanto mais fontes se ouve, tanto mais nós nos aproximamos da construção da verdade. É claro que a verdade absoluta praticamente vai ser impossível de ser publicada, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado de nos aproximarmos o quanto mais desta verdade perfeita, vamos imaginar dessa maneira. E a questão das fake news, elas são exatamente o contrário de tudo isso. O cara, porque tem uma opinião política diferente daquilo que ele viu, diferentemente daquilo que ele acredita, ele simplesmente solta uma frase imaginando que aquela frase seja verdade e não dá a possibilidade e não dá a opção
para quem está do outro lado desse posicionamento partidário dele, sobretudo, desse posicionamento ideológico dele, sobretudo, não dá o espaço para que o outro também apresente a sua versão. O fato, ele é construído a partir de diversas e múltiplas versões. E a fake news, ela somente enxerga uma vertente. E isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Sorte que a população está mais atenta a isso. Há um tempo atrás, as fake news eram aceitas com mais passividade. Hoje eu acredito e enxergo que a sociedade ela começa a perceber o perigo das fake news. Então a sociedade ela tem interesse sim em ser munida, em ser informada com informações que estejam fundamentadas e calcadas, amparadas na verdade que se é construída a partir da checagem da multiplicidade das versões que estão envolvidas no fato. Então, o jornalista profissional, ele tem esse cuidado. E quem quiser contribuir com a informação, ainda que não passe por uma faculdade de jornalismo, mas que ao menos tenha o espírito ético, a ética necessária para se ouvir a pluralidade das pessoas, a pluralidade das versões que estão envolvidas num único fato. Quando se ouve as versões para se construir um texto, para se construir um vídeo, se aproxima muito mais da verdade. E isso é um gesto de cidadania. Mais do que um gesto profissional, também profissional, mas é uma atitude cidadã. Não se pode, de maneira alguma, publicar alguma coisa, publicar uma informação, sem ouvir a pluralidade daquilo que está envolvida nesse fato. Então, eu vejo que a sociedade está cada vez mais interessada nesse tipo de informação verdadeira, porque ela é construída a partir da pluralidade das versões envolvidas. Bom, bem, nesse período curto aí, antes mesmo da pandemia, por causa da política principalmente, nós passamos por um período delicado e tivemos muitos ataques ao jornalismo e aos profissionais. E esses profissionais que fazem o seu trabalho foram muito atacados, principalmente nas redes sociais. Nós tivemos um trabalho jornalístico em um ambiente político polarizado e hostil aos profissionais. Gostaria que você contasse um pouco sobre a prática da realidade para os jornalistas, não só os acadêmicos, mas no cenário jornalístico por inteiro no Brasil. Então, PH, essa sua pergunta ela é bastante sensível e eu vou procurar ser o mais transparente possível, emitindo a minha opinião daquilo que eu enxergo nesses últimos eventos políticos, nesse ambiente tão polarizado que encontra o nosso país. É o seguinte, eu vou ser muito transparente, independentemente, com todo respeito ao posicionamento político de quem está acompanhando essa entrevista que você está fazendo aqui comigo. É o seguinte, quando o presidente Bolsonaro ele assumiu a presidência da República e implantou aquele hábito, aquele costume de parar na porta do Palácio da Alvorada, sempre nos finais da tarde, nos finais do seu expediente, para receber a imprensa e informar, e comunicar e conversar com os jornalistas, eu aplaudi aquela atitude do presidente Bolsonaro, porque eu vi ali uma oportunidade muito grande dele ser transparente nos atos do governo. Quer dizer, ele chegava até os jornalistas para conversar de uma maneira a expressar com muita honestidade o pensamento dele, e eu vi aquilo de uma maneira muito positiva. Porque o presidente da República, assim como qualquer outra pessoa que assume um cargo público, ele tem por responsabilidade a transparência. E o jornalista, ele é esse canal. Os veículos de comunicação são esses canais entre as fontes oficiais do governo e o cidadão.
Quer dizer, a televisão, o rádio, o jornal, a internet, eles cumprem esse papel de fazer chegar até o cidadão as informações oficiais dos governos, sejam eles o governo federal, os governos estaduais e também os governos municipais. Então eu vi com muito bons olhos quando o presidente da República começou a ter esse hábito de parar para atender os jornalistas todos os dias no Palácio da Alvorada. Só que, na minha avaliação, o presidente ele foi perdendo o foco e o sentido de qual era o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista não é falar bem do gestor público. É claro, fala-se bem quando ou informa-se sobre notícias boas dos governos quando os governos provocam resultados positivos. Mas quando os governos provocam na gestão pública resultados negativos, a sociedade, o cidadão, ele tem direito também de ser informado a respeito dos atos do governo, porque o governo é empregado do povo. Quem está pagando o salário dos governantes somos nós que somos cidadãos com os nossos impostos. E todas as obras referentes aos governos, eles saem do nosso bolso. Então o governante ele tem o dever de informar a sociedade. Mas o presidente da República, no decorrer do tempo, ele foi perdendo esse foco de falar para a sociedade aquilo que estava acontecendo e tentou transformar e instrumentalizar os jornalistas para que eles funcionassem como se fossem servidores dele. Quer dizer, mostrar somente informações que construíssem uma imagem positiva do governo. E esta não é a função do jornalismo, esta é a função de assessoria de comunicação. Os jornalistas independentes que trabalham nos veículos de comunicação independentes do governo, eles têm a função de mostrar a verdade, doe a quem doer. Eles não estão lá para defender o governo, eles estão lá para defender a sociedade através da informação fundamentada na verdade. Então, essa polarização política atrapalhou demais o trabalho dos jornalistas quando o presidente da República incitava a plateia que ali estava na porta do Palácio da Alvorada para agirem de forma violenta contra os jornalistas. Isso é lamentável, porque tira a liberdade de manifestação, a liberdade de informar a sociedade daquilo que está acontecendo. Quer dizer, incitar a violência contra um grupo de profissionais, seja ele qual for, não precisa ser somente o jornalismo, mas imaginemos que o presidente da República incitasse a violência contra professores ou contra médicos, enfim, mas o nosso assunto aqui é a incitação da violência contra os jornalistas. Então isso é o avesso da democracia, é o contrário da democracia. Sorte que nos últimos tempos, nos últimos meses, o presidente da República, eu acho que criou um pouquinho de juízo. Ele parou com essa atitude irresponsável de incitar a violência contra os jornalistas. Quer dizer, as pessoas que lá estavam, que são apaixonadas pelo presidente Bolsonaro, iam e caíam na dele. Quer dizer, sem refletir, sem agir de uma maneira racional. Eles agiam por paixão e como consequência, diversos jornalistas em todo o país sofreram violência. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade muito grande. O presidente da República, ele tem a função de ser guardião de toda a sociedade. Não é guardião somente de um grupo, é guardião da pluralidade da sociedade brasileira. Mas, ao meu ver, o presidente da República, nos últimos tempos, certamente assessorado por pessoas mais racionais, assessorado por pessoas mais esclarecidas, ele parou com isso. Mas o estrago, naquele período, para a profissão do jornalismo, foi muito grande. Valmei, quais as ações que você acha que o jornalismo possa desempenhar para enfrentar esse tipo de coisa? Ô PH, eu acho que a única ação para enfrentar esse problema de violência provocada contra os jornalistas é o jornalismo continuar informando de maneira independente. Uma vez eu participei de uma conferência com o grande jornalista Paulo Henrique Amorim, em São Paulo,
e o Paulo Henrique disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse que o lema dele como jornalista era confortar os aflitos e afligir os que levam vida confortável. E é bem isso. O jornalismo tem que continuar com a mesma coragem de sempre. Frente a qualquer ameaça, nunca baixar a cabeça. É continuar informando de maneira implacável. A verdade está acima de qualquer coisa. A verdade está acima de qualquer governo. A verdade está acima de qualquer violência. E quem tem esse espírito ético, o jornalista que tem esse espírito ético, ele vai sempre informar independentemente da vontade do governo, porque o compromisso dele é com a sociedade. O que a gente percebe é que muitos governantes que estão no poder, eles trabalham para permanecer no poder. Por quê? Porque levam vida confortável. O outro lado da sociedade tem as pessoas que sofrem. E a mídia, a imprensa, ela está de forma ética a trabalhar pela informação da sociedade para que a justiça aconteça e para que todos os princípios da Constituição sejam respeitados. É dessa maneira que a democracia ela é fortalecida e ela é construída em uma nação. O nosso país ele tem a sua carta principal que organiza a sociedade, que é a Constituição Federal. Portanto, quanto a imprensa ela é amparada para que busque sempre a verdade e nunca seja censurada, ela nunca pode se colocar de joelhos frente a quem quer que esteja no governo. Por exemplo, quando o presidente Lula estava no poder, ele também acusava a imprensa de ser de direita. Agora que está no poder um grupo de direita, esse mesmo grupo também tenta colar na imprensa a imagem de ser de esquerda. Então, o que dá para perceber é que a estratégia desses governos, tanto de esquerda quanto de direita, é colocar a sociedade contra a imprensa, dizendo que a imprensa faz parte de grupos contrários à ideologia deles. Isso nunca foi verdade. Isso nunca foi verdade. Tanto governos de esquerda quanto governos de direita, infelizmente, por conta de uma imaturidade democrática, não interpretam a imprensa com o verdadeiro papel que ela exerce, que é defender exatamente a sociedade como um todo, a verdade como um todo. E novamente eu repito, a imprensa não está a serviço dos governos, nem de direita, nem de esquerda. A imprensa, ela está acima disso. Qualquer que seja o erro provocado por um governo de esquerda ou de direita, a imprensa séria está lá para mostrar o erro, mas também a imprensa séria está lá para mostrar os acertos que foram provocados com o dinheiro público, o dinheiro que é nosso. Portanto, os recursos não são do Bolsonaro, os recursos não são do ex-presidente Lula ou de qualquer outra pessoa que venha assumir o poder. Os recursos são da sociedade e a imprensa está lá exatamente para garantir que esses recursos sejam colocados no lugar correto. E qual é o lugar correto? O benefício do povo, o benefício da sociedade, que está muito acima do governo Bolsonaro, que está muito acima do governo do ex-presidente Lula e que estará acima de qualquer outro governo que venha assumir o poder. Portanto, a ação única da imprensa perante a todas essas ameaças é continuar a ser corajosa, informar com coragem independente dos governos, sejam de direita, sejam de esquerda ou seja de centro. Ô Valmir, você acha ou você acredita que o jornalismo deve ser imparcial ou deve emitir juízo de valor? Por quê? O PH, a imparcialidade hoje na literatura do jornalismo ela é vista como uma lenda, ou seja, não existe de uma maneira assim absoluta. É claro que a imparcialidade ela deve ser sempre buscada pelo jornalista, mas ela nunca vai ser atingida de uma forma plena. Por quê? Porque a construção da notícia é um processo de edição. E quando a gente diz que é um processo de edição, nós estamos nos referindo à questão de escolhas. Quando você faz a edição de uma notícia,
aquilo que vai ser colocado no texto, aquilo que vai ser colocado na reportagem que é feito no vídeo, ele passa por um critério, por um filtro pessoal do jornalista. É ele que está definindo ali o que será publicado de acordo com aquilo que ele considera ser o mais importante para o seu público ficar informado. Então ele passa por um processo de edição, um processo de escolha. Por isso a imparcialidade absoluta, ela é uma lenda, não existe. Não podemos ser ingênuos em acreditar que o jornalista ele é 100% imparcial. Ele nunca vai ser. É um critério ético, é um princípio ético do jornalismo buscar a imparcialidade enquanto o jornalista vai ouvir as múltiplas versões de um fato que ali está. Mas quando ele está construindo o seu produto, quando ele está construindo a sua informação, ele ali escolhe o que vai ser publicado de acordo com aquilo que ele considera ser mais relevante. É o princípio da relevância, é o princípio da atualidade. Então, aquilo que é mais atual, aquilo que é mais relevante, é o que o jornalista, segundo os seus critérios, vai colocar como sendo aquilo que deve ser publicado na sua reportagem. Portanto, a imparcialidade total não existe. É preciso que isso fique bastante claro também, e os pesquisadores, os estudiosos em jornalismo têm alertado sobre essa reflexão importante que seja feita. Então, a imparcialidade não existe. É uma meta a ser buscada, mas ela, em sua totalidade, ela é uma lenda. Quanto à questão da opinião, o jornalismo ele tem que ser informativo e é preciso que a gente defina essa diferença entre jornalismo informativo e jornalismo opinativo. O jornalismo informativo ele tem o cuidado de sempre usar uma linguagem ao máximo possível de substantivos. É a construção da linguagem direta, não é? É o sujeito, o verbo e o predicado. É somente isso que ele deve usar nas suas frases, porque ele nunca pode usar os adjetivos, não é? Então, dentro da construção do texto, dentro da construção da reportagem, a reportagem informativa, ela, quanto menos adjetivo se usar, mais informativa ela será. Por outro lado, o jornalismo opinativo, ele tem plena liberdade de dar o jornalista opinativo, no caso, ele tem a plena liberdade de manifestar a sua opinião frente a tudo aquilo que ele ouve, aos diversos pontos que ele checa, e ligando esses diversos pontos de um fato em que ele checou, ele chega a uma conclusão a respeito desses fatos. As televisões hoje, elas têm dado assim mais abertura para o jornalismo opinativo. Se você pegar, por exemplo, os canais fechados, os canais por assinatura, o jornalismo tem, as emissoras, elas têm essa tendência hoje de misturar o jornalismo informativo do jornalismo opinativo. Mas isso fica bem claro, é a questão ética, de deixar claro para os receptores, de deixar claro para o público aquilo que é opinião e aquilo que é informação. Se você pegar a imprensa, por exemplo, os jornais impressos, geralmente a página 2 do jornal ela é dedicada às opiniões, e ali o canal de informação, o jornal, ele deixa bem claro que é uma opinião do jornalista. Então, os canais de informação, eles devem prestar esse esclarecimento para o seu público daquilo que é informação e daquilo que é opinião. As duas coisas são importantíssimas para se construir a diversidade da interpretação. Então, quando o canal de informação apresenta a informação e apresenta a opinião, ele está contribuindo para o enriquecimento. E a conclusão vai depender do receptor, de quem recebe a informação. E quando você está lendo uma informação, você também faz o seu juízo. A informação passa por um filtro subjetivo de interpretação. Por isso, a imparcialidade, tanto do jornalista quanto a imparcialidade de quem recebe a informação, ela sempre será uma lenda. Mas as duas coisas são importantes, tanto o jornalismo opinativo quanto o jornalismo informativo.
esse requisito do jornalismo, como é equilibrar as informações sem dar opinião pessoal? Como se equilibrar nesse fio tênue que muitas vezes a informação não vai agradar fulano e vai contra Beltrano, por exemplo? Quando a emoção do outro lado quer desmerecer o seu trabalho e quer apenas informar e não opinar, e está certo ou errado em muitas ocasiões, como proceder? PH, você tem razão. Existe uma linha muito tênue entre o jornalismo opinativo do jornalismo informativo. E o jornalista profissional, ele sabe, ele tem clareza exata da diferença entre esses dois estilos de se fazer notícia, de se fazer informação. De um lado, o jornalismo informativo, de outro, o jornalismo opinativo. Mas é importante que o veículo de comunicação, seja ele impresso pela internet ou pela televisão, deixem claro para o seu público aquilo que é a informação e aquilo que é a opinião. O jornalista ético, ele faz essa distinção e deixa essa distinção clara também para o seu público. Portanto, as duas coisas são importantes, uma complementa a outra. Eu prefiro, de uma certa maneira, o jornalismo informativo. O jornalismo informativo, ele deixa a liberdade para o público, para o receptor fazer a sua opinião. Mas é claro também, como eu disse, o jornalismo opinativo tem o seu valor enquanto ele vai enriquecer o seu público com argumentações. Essas argumentações, elas não podem ser tão meramente subjetivas, mas as argumentações elas devem ser elaboradas a partir de uma checagem objetiva do fato. Quer dizer, é opinião, é uma avaliação subjetiva, um julgamento subjetivo, mas construído a partir daquilo que se checou de uma maneira objetiva dos fatos. Então, não é um mero achismo, é um texto construído, uma frase construída, uma mensagem construída de opinião, mas calcada em cima daquilo que se checou e se concluiu e se investigou de uma maneira objetiva. Portanto, o jornalista ele deve tratar, quando ele trabalhar com o jornalismo opinativo, das opiniões contrárias a ele de uma maneira saudável, de uma maneira madura. E a opinião contrária a ele deve ser vista, ele deve enxergar e interpretar não como uma ameaça à opinião dele, mas como uma informação que vai agregar à opinião dele. É importante isso também, abertura para o contraditório. Não é por ser um jornalismo opinativo que deve ser uma opinião fechada, uma opinião cristalizada, mas ao contrário, a opinião ali publicada, ela está sendo construída e pode ser enriquecida com uma opinião contraditória à dele. Valmir, como é ser jornalista no Instituto Federal? PH, o trabalho como jornalista aqui no Instituto Federal do Sul de Minas é um trabalho que eu vejo sob dois aspectos. O primeiro aspecto da atribuição e da competência de se fazer jornalismo dentro de uma instituição pública, primeiramente é um trabalho de assessoria de comunicação, no sentido de cuidar da boa imagem da instituição. Nós estamos aqui para servir a esta instituição pública. E a nossa missão enquanto comunicadores de uma instituição pública é fazer com que a boa imagem desta instituição seja preservada, ou seja, divulgar tudo aquilo que do melhor acontece dentro da instituição. E aí entra exatamente o segundo aspecto do nosso trabalho aqui, que é fazer jornalismo, ou seja, a produção científica, a contribuição com a sociedade, as atividades que têm um impacto direto na vida da sociedade, elas são divulgadas pelos nossos canais de comunicação. E, naturalmente, essas ações, elas já criam na sociedade uma boa imagem a respeito da instituição. Quer dizer, a instituição pública, ela tem sentido quando ela serve à sociedade. E quando nós mostramos para a sociedade
o que nós estamos produzindo, o que os professores estão produzindo de pesquisa, o que os alunos estão fazendo no sentido de pesquisa e impactando a sociedade para o desenvolvimento, para a inovação, para a ciência, naturalmente a sociedade já conhece esse trabalho pelas informações que nós publicamos pelos nossos veículos de comunicação. Então essa boa imagem ela já vai sendo construída na cabeça das pessoas. Então o nosso trabalho aqui é um trabalho de assessoria de comunicação, mas é também um trabalho de jornalismo, enquanto nós produzimos reportagens para os nossos veículos de comunicação para o consumo da sociedade. É um trabalho conjunto dessas duas vertentes, vamos assim pensar, assessoria de comunicação por um lado e jornalismo para outro. Quando nós fortalecemos a imagem da nossa instituição através das informações que são publicadas pelos nossos sites e também pelas nossas redes sociais. Muito bom. E me diz, como você vê a situação da educação brasileira? Eu vejo, Paulo Henrique, que a educação brasileira passa por um momento de reinvenção. Digo que passa por esse momento por conta do isolamento social que foi imposto pela pandemia. Até o mês de março, o hábito da educação era exatamente dos alunos chegarem aqui na escola, os alunos chegarem para desenvolver as suas atividades em sala de aula, os professores, nós servidores, acolhendo, recebendo os alunos. E de repente, de um dia para o outro, todo esse hábito ele sumiu, desapareceu. E nós tivemos que passar por um processo de reinvenção, de criar uma outra maneira de se pensar a educação e de, sobretudo, se fazer educação. O distanciamento social, os alunos ficando em casa para estudar e os professores em casa para dar aula por meio da internet e nós, servidores públicos, também em casa para fazermos o nosso trabalho e vindo aqui para a instituição de vez em quando para realizar os nossos trabalhos, nos obrigou a repensar a prática que até então estava sendo executada, estava sendo realizada. É um momento muito positivo para se criar uma situação nova, imaginando aqui o uso da internet. Quer dizer, ter a internet a seu favor, uma ferramenta importantíssima a seu favor. Se antes a internet já era uma aliada, agora ainda mais. Mas eu vejo a educação brasileira nesse contexto de pandemia com uma dificuldade muito grande de se fazer atingir os corações dos alunos. O aluno em casa ele não sente a mesma motivação de estudar, de pesquisar, de fazer a leitura e de participar das aulas da mesma maneira que ele encontrava aqui dentro da instituição. Quer dizer, o clima institucional, o clima presencial favorece ao aluno e instiga o aluno para ele estudar. Em casa, o ambiente é outro. Existem outros elementos que tiram a atenção do aluno para que ele possa fixar diante de uma tela para acompanhar a aula à distância, para fazer a sua leitura na tela do computador. Enfim, tudo teve que ser mudado. O conceito de educação teve que ser mudado tanto para os professores, quanto para os alunos, como também para o corpo técnico-administrativo de uma instituição de ensino. Isso, de certa maneira, está impactando a forma com que o resultado da educação pode ser obtido. Em que sentido eu digo isso? Se o aluno está em casa e ele era acostumado a assistir pela internet somente filmes, assistir pela internet ou praticar pela internet esses joguinhos online, agora como que ele vai se acostumar a ficar em frente a uma tela de computador das 7 da manhã até o meio-dia para assistir a aula e fazer as suas atividades sem ter o contato pessoal com os alunos? É uma situação muito complicada e muito difícil, porque obriga dos alunos a que ele tenha, de uma maneira muito imediata e muito rápida, uma disciplina,
ou um costume e um hábito que às vezes ele não tinha no estudo dentro da própria instituição. Então é um momento de reinvenção, esse momento que nós passamos. Por outro lado, também, uma outra análise que a gente pode fazer e um problema que a gente pode detectar é que o governo federal ele diminuiu muito a questão do orçamento dos institutos federais. E pensando agora tão simplesmente na educação oferecida pelos institutos federais, é claro que com menos dinheiro se faz menos, com menos orçamento se faz menos. Então é preciso que o governo federal se sensibilize para que ele reconheça a importância da pesquisa, a importância da inovação, a importância da tecnologia que se é pensada, que se é criada, elaborada e colocada à disposição da comunidade por meio dos institutos federais. Quer dizer, é preciso investimento. Sem investimento na educação, não se consegue oferecer aos alunos uma educação de qualidade. Os professores estão em casa usando internet, estão pagando para isso do próprio bolso. Os servidores estão trabalhando em casa e estão pagando por isso do próprio bolso. E o governo federal, ao que parece e ao que indica, não valoriza os institutos federais. É preciso que o governo federal repense a questão da valorização dos institutos, bem como das universidades federais, para que o Brasil siga nesse caminho de se avançar na educação. É isso que eu penso. E isso se faz com investimento. Investimento é dinheiro. Não se pode cortar recursos da educação para se, por exemplo, investir no Ministério da Defesa. É uma mudança de valores. O governo ele tem esse direito de aplicar naquilo que ele acredita, mas eu discordo veementemente de se tirar dinheiro da educação para se aplicar, por exemplo, em armas, para se aplicar, por exemplo, em mecanismos para se pensar a defesa da nação. É claro que a defesa é importante, mas nada, ao meu ponto de vista, é mais importante do que a própria educação. E isso se faz com investimentos. Romeu, o que esperar do mundo pós-pandemia? Bom, PH, eu acredito e eu espero que o mundo seja mais simples. Mais simples no sentido assim da gente dar valor a pequenas coisas que a gente não percebia. Nesse período da pandemia, pelo menos para mim, o que ficou forte é valorizar a possibilidade da gente, por exemplo, caminhar, fazer caminhadas. Nós que estamos aqui no sul de Minas, moramos em cidade pequena, nós somos muito privilegiados por essa situação em que nós vivemos, no sentido de que quem mora na cidade grande, por conta do isolamento social, tinha que ficar recluso dentro da sua casa, enquanto nós aqui que moramos numa cidade de interior, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer o nosso isolamento no meio da natureza, né? A gente pode sair por aí sozinho ou com, no máximo, uma companhia, pessoas que a gente ama, para fazer esse tipo de caminhada e contemplar como a natureza é generosa conosco. Se você sobe no alto de uma montanha e ali você contempla o horizonte, quantos ensinamentos você pode tirar de um momento como esse? E a pandemia nos ajudou, pelo menos a mim, me ajudou a ter um pouco da percepção da beleza do lugar onde nós moramos. A gente não precisa ficar isolado dentro de casa, conforme as pessoas de cidade grandes são condenadas a ficar. Nós temos a nossa liberdade de caminhar e de conhecer melhor o lugar onde nós estamos. E são situações muito simples. Então eu imagino que pós-pandemia a gente possa se tornar pessoas mais simples. Existe uma frase de um filósofo chamado Thomas Hobbes. Ele diz o seguinte: Homo hominis lupus, o homem é lobo do homem. Ou seja, o sentido de destruir os outros está no nosso DNA de seres humanos. Mas a pandemia nos ensinou que nós podemos ser solidários também e que nós podemos ultrapassar essa tendência natural que nós temos de destruir o outro, mas ao contrário,
Nós evoluímos à medida em que nós superamos essa tendência natural e nós somos solidários, nós estendemos a mão com o outro, para o outro, não é? Então, a simplicidade vai nos ajudar a nós nos percebermos enquanto pessoas frágeis, enquanto pessoas fracas, que temos essa deficiência natural de querer digladiar o outro, destruir o outro. Mas a natureza, esses momentos de contemplação, esses momentos de respirar, de parar e refletirmos sobre nós mesmos, vai nos apontar a possibilidade de nós sermos melhores do que ser tão simplesmente lobo do outro, destruir o outro, ver o outro como concorrente. Não, o outro não é nosso concorrente. O outro é a oportunidade que nós temos de sair da nossa cosmovisão, de uma visão de mundo muito fechada sobre nós mesmos e enxergarmos a partir do olhar do outro. Enxergar o outro e enxergar o mundo a partir da visão do próximo. Quer dizer, é nós tirarmos o óculos nosso que nós enxergamos e enxergar com a lente do outro. Isso é empatia. Eu acho que o mundo pós-pandemia poderia muito ser mais empático a partir do exercício da simplicidade. Viver com mais simplicidade. É isso que eu espero. Valmir, eu quero agradecer a sua presença, pelo seu tempo, por nos agraciar com os seus conhecimentos. E claro, isso será de muita valia para os estudantes de jornalismo, por exemplo, para as pessoas que querem aprender como informar, aonde procurar boas informações. Quero agradecer realmente o seu tempo aqui e eu quero abrir aqui um espaço para você também agradecer, informar ou se despedir do seu público. A Porteira Rádio Web quer agradecer também a sua presença, a família toda aqui está muito feliz com a sua participação. Quando eu falei com o pessoal que eu ia falar com você, eles ficaram muito felizes, sou também muito fã do seu trabalho. E a parceria entre a gente e vocês do IF será muito boa daqui para frente para informar para os alunos, para a população inteira. E obrigado por ter enriquecido o quadro Choque Cultural. Muito obrigado e fique à vontade. Foi um prazer, PH, participar aqui do seu quadro Choque Cultural, aqui pelo seu canal. Me coloco à disposição, é sempre muito bom compartilhar pensamentos, é sempre muito bom refletirmos, é sempre muito bom a gente pensar sobre a vida, sobre a profissão, sobre as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Refletir significa pensar sobre si mesmo, e é sobre nós que a gente deve voltar o nosso olhar. Quando a gente tem essa sensibilidade de voltar o olhar sobre nós mesmos, a gente esquece da fraqueza do outro e toma mais consciência sobre a nossa própria fraqueza, os nossos próprios limites, e eu acredito que dessa maneira a gente consegue ser um pouco melhor. Obrigado, PH, estou sempre à sua disposição, um bom trabalho para você e um abraço para todas as pessoas que gostam de assistir o seu canal. Desejo muito sucesso para você.